Continuando, tá? Outra coisa muito importante que nós vamos ver na caneta de poupança é: a poupança é uma conta de depósito à vista, tá? Não, desculpa. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Nós vamos ver depois quando a gente estudar cheque, tá? Então, quando você passa um cheque, faz um cheque parcelado, isso é um acordo comercial. Inclusive, depois nós vamos discutir isso. Agora, eu posso abrir uma poupança e depositar em cheque. Quando eu depositar um cheque na poupança, ele vai ter duas datas. A data que eu deposito e a data da compensação do cheque. Compensação do cheque, tá? Acho que é isso, né? Então, imaginamos que eu depositei o cheque hoje, dia 10, e ele foi compensado no dia 12 do 12. Ok? Então, a pergunta é: quando que vai ser o aniversário dessa poupança? Ou seja, quando que eu pago os juros? É no dia 10 do 1 ou no dia 12 do 1? Dá a entender que tem que esperar o cheque ser compensado, para depois ele virar dinheiro, para depois começar a contar os juros da poupança. Porém, a poupança, e especificamente a poupança, os juros passam a ser contados a partir da data do depósito e não da compensação. Então, a data de aniversário vai ser essa daqui, né? Sempre alguns pensam o seguinte: tá, professor, e se o cheque voltar? Vou passar um cheque e vai voltar, né? Imagina que eu depositei R$1.000 aqui e passou 2 dias, o cheque voltou. Daqui até aqui eu fiquei com 1.000 de saldo. Mas daqui em diante eu fiquei com 0. E como a poupança remunera sobre o menor saldo do período, o menor saldo do período é 0. Nesse caso, o cara vai ganhar 0 de juros. Então, por esse motivo, eu aceito a data do depósito, o que já não dá para fazer se for um CDB. Porque como o CDB tem rentabilidade, o que? Diária. O cara pode ir lá passar um cheque sem fundo, ele pega: mãe, me dá um cheque. Ele pega o cheque da mãe e preenche lá 5 milhões, que legal. Filho, eu não vou ter esse dinheiro todo. Não tem problema, mãe, deixa comigo que tá em casa. Aí eu vou lá e aplico no banco, no CDB. Aí o banco me paga 2 dias de juros no CDB sobre 5 milhões. Aí o cheque voltou, que pena, voltou. E eu fico com os 2 dias de juros pra mim. Vocês entenderam isso? Por esse motivo não dá pra acontecer isso, porque a rentabilidade é diária no CDB. No CDB, o que eu tenho que fazer? Esperar o cheque compensar para ver se ele realmente vai virar dinheiro, para pagar dinheiro sobre dinheiro e não dinheiro sobre dinheiro que não existe. Tá claro? Beleza, então? Por último é a parte de cobertura do FGC, que eu vou falar ali separado só do FGC ali no cantinho ali, tá? Beleza? Podem copiar isso daqui, eu já vou tirar foto. Vamos primeiro pintar na apostila. O que tá lá na página número 90. Isso. Ok. Primeira coisa lá na página 90 que eu quero que vocês pintem lá embaixo, ó. Possui total liquidez. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cara pode sacar a qualquer momento. Total liquidez. Só que olha o que tem lá. Porém, com perda de rentabilidade, né? Porque ela remunera sobre o menor saldo do período. Vocês entenderam o que quer dizer isso aí? Tudo bem? Bem sorriso. Ok. Olha a rentabilidade. Até o dia 3 de maio, 6% ao ano, mais TR. Sendo que é pago como? Pessoa física, mensal. Pessoa jurídica, trimestral. Faz um gancho ali, escrevam lá, ó. Pessoa física não paga imposto de renda. Pessoa física está isenta de imposto de renda. Isso. Para os depósitos a partir do dia 4 de maio, ou seja, posterior ao dia 3, qual é a regra? 70% da taxa Selic. Mas tem uma condição. Essa taxa Selic tem que ser menor ou igual a 8,5. Tem que ser menor ou igual a 8,5. Tudo bem? Beleza. Seguindo. Se o cara aplicar nos dias 29, 30, 31, a data de aniversário... Isso eu não falei pra vocês, tá? Mas é assim, ó. Quando o cara depositar nos dias... Vou botar aqui. Depósito nos dias 29
30 e 31, essas datas aqui, como não é todos os meses que tem, pode existir o risco do cara chegar à data de aniversário e essa data não chegar. Por exemplo, depositei no dia 30 agora, e aí chegou lá 30 de fevereiro, não tem 30 de fevereiro. O banco vai falar, olha, esse mês você não tem juros, porque você não faz aniversários, não tem isso. Então o cara sempre vai querer os juros dele. Então, automaticamente, ao depositar nessas datas, o aniversário da poupança sempre vai ser dia 1º. Então, o aniversário, então olha só, se ele depositar no dia 29, 30 ou 31, sempre automaticamente o aniversário vai ser dia 1º. Tomem cuidado com uma coisa, olha só. Se eu depositar 29 agora de dezembro, tá? Quando que faz aniversário a poupança? Dia 1º de quê? Não, olha só. Deveria fazer aniversário quando? Se eu estou depositando 29 de dezembro, deveria fazer aniversário quando? 29 de janeiro, sim ou não? Pode ser 29 de janeiro? Então vai ser dia 1º de fevereiro do próximo mês. Tudo bem? Então olha só. É de mês em mês, pessoa física. Então 29 de dezembro eu depositei, deveria receber 29 de janeiro. Só que como essa data é uma data crítica, vai cair para o dia... Presta atenção, e sempre, mesmo que exista o 29, automaticamente cai sempre para o dia 1º. E a partir dali eu recebo sempre nos dias primeiros. Beleza? Tranquilo então? Claro, se for feriado ou final de semana, próximo dia útil, né? Mas a data de aniversário é sempre dia 1º, ok? Pintaram lá então. Ali são instituições que podem captar em poupança. Nós vamos bater nessa tecla quando eu falar lá no Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos falar quem são os caras que podem captar em caderneta de poupança, tá? Vou voltar nisso daí, que são os caras que fazem parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Inclusive, tem uma questão de prova, que eu vou voltar a falar sobre isso. Se eu não me engano é FCC a banca, agora eu não sei qual é a banca, ou se é CESP. Acho que é CESP, que coloca lá que bancos comerciais podem captar em poupança, o que está errado. Bancos comerciais não podem captar em poupança. E a questão foi considerada como certa e deveria ter sido anulado. Nem sei se foi anulado ou não, mas está errado, tá? Nós vamos voltar nisso quando a gente falar em Sistema Financeiro Nacional. É importante? Pintem, mas por enquanto eu não estou cobrando de vocês. Eu vou ensinar isso vocês mais pra frente, tá? Abaixo. As garantias nós vamos ver agora, daqui a pouco. O depósito em cheque eu não pedi para vocês pintarem, mas é para pintar. Tá lá abaixo das datas lá, né? Depositar em cheque, passa a valer a partir da data do depósito, né? O aniversário vai ser na data do depósito e não na data da compensação, tá? Tudo bem. E já vou falar como funciona essa garantia do FGC. Antes eu vou tirar uma foto aqui e aí quem quiser copiar, podem copiar agora, tá? O que foi, meninas? Oi? É aqui do lado? Se não for dentro do prédio. Se não for aqui dentro da sala. Quando vocês copiam, deixa eu mandar mais uns salves aqui, Wellington. Vai, senão eu não vou vencer esses salves. Tem uns salves de... Tá foda. Eu parei em quem, meu Deus? Minas Gerais? Obrigado. Acho que era Pirapetinga, deve ser aqui. Joyce Delgado, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Erielton Ávila, de João Pessoa, Paraíba. Saudade de João Pessoa. Paulo Henrique, de Cícero Dantas, Bahia. São Paulino soberano. Oh, esse vai passar certo com esse nome aqui, São Paulino. Aline Eiterer. Três Corações, Minas Gerais, terra do Pelé. Ô, Aline. Terra do Pelé, Três Corações. Carleilson Fagner, de Ouricuri, Pernambuco. Olha, essa eu nunca ouvi falar. Ouricuri, Pernambuco. Mais um. Rafael Caldeira, de Brasília, Distrito Federal. E mais uma aqui. Renata Yumi Kimura, de Porongatu, Goiás. Essa eu também conheço, essa cidade. Um salve pra vocês todos aqui, então. Depois tem mais uns aqui. Eu já fui em Porongatu também. Já rodei. Eu morava lá perto. Jogava bola. Eu visitava várias cidadezinhas do interior. Craque, né, meu?
Não tive tantas oportunidades. Futebol é injusto, entendeu, com algumas pessoas. Jogava muito, mas faltava um bom empresário, tá? Alguém para enxergar aquele meu futebol. Minha mãe, por exemplo, enxergava o meu bom futebol. Falava, vai, esse guri tem futuro. Além da minha mãe, foi difícil alguém enxergar. O mercado é fechado demais. Ai, ai. Oi. Fala, querido. Olha, tô aplicando 1.000 e daí fiz aquele outro depósito parcial de 500. Mas aí eu vou estar ganhando juros sobre o 1.000 Isso. e um outro separado. E sobre 500. Mas daí eu não vou estar ganhando... Sim. Tá ganhando menos. Não. É porque o juro, tipo, 10% de 1.000 é o valor. 10% de 500 é o outro. Mas somado, vai dar 10% dos dois. Vai dar menos coisa. Sim. 10% de 1.000, 100. 10% de 500, 50. 150. 10% de 1.500, 150. Vai empatar. Posso ir, não? Vamos lá? Esqueminha das fotinhos vai ficar legal, né? Ninguém tá se preocupando em copiar, né? Aí eu não vou postar e vai todo mundo se fuder, que legal. Não vou postar sim, eu prometi, promessa é dívida. Senão tu passa É, só assistir a aula e dar um print screen, né? Vai dar um trabalho, né? Que horas? Ó. Wellington, tranquilo aí? Todas as questões que ele deu. Ó. Vem pra cá então. Olhem só. Ó, o que nós vimos? Fechamos na aula de hoje. Não acabou a aula de hoje. Vou dar o último conteúdo, tá? Mas o que nós já vimos na aula de hoje? Os meios de captação de um banco. Então aqui, ó, os 3 principais meios das operações passivas do banco, que são elas: conta corrente, que é a conta de depósito à vista, que é a famosa conta corrente. Nós entendemos o que é uma conta de depósito a prazo, que é o famoso CDB e também o RDB. E nós vimos como funciona a caderneta de poupança, tá? Que não é nem depósito à vista nem depósito a prazo, poupança. Esses são os 3 meios de captação de um banco, os principais meios de captação. O que nós sabemos? Que o banco recebe o dinheiro por aqui. Então aqui são as operações passivas ou ativas do banco? Passiva ou ativa? Passivas. Então são as operações passivo, bancário, e ele vai pegar essa grana e vai emprestar na outra ponta, sim ou não? E vai gerar as operações ativas lá. Quando capta, ele está captando dinheiro. Joãozinho, Maria, empresa A, empresa B. Aí empresta, ele vai emprestar para todo mundo. Aí ele empresta para quem puder, né? Quando o banco empresta, ele faz uma análise de crédito. Já é muito mais fácil. Aplicar é muito mais fácil que pegar emprestado. Se você chegar no banco, eu quero aplicar um dinheiro, porra, já vem aqui, abre a conta aqui, problema. É no minuto, sim ou não? Agora, quer pegar um dinheiro emprestado no banco? Vai lá pra te ver. Aí tem todo o controle, vem quem é o pai dele, quem é a mãe dele e tal. Vai perguntar um monte de coisa. Qual é a garantia, quanto que o cara ganha, revira a vida, pega os documentos do cara, consulta SPC, consulta Serasa. Faz um monte de coisa pra poder emprestar o dinheiro do cara. Por quê? Tô trabalhando com dinheiro que, porra, e o risco de tomar um calote, né? Então o banco sabe que quando ele empresta aqui, existe um risco de tomar um calote. E existe um risco de tomar um calote. Que é o caso desse dinheiro vir pra cá e esse cara aqui não devolveu o dinheiro. Então esse cara aqui venha a não devolver o dinheiro. Olha, não vou pagar. Faz o empréstimo e não paga as prestações. Quem aqui, amigo, nunca atrasou uma outra prestaçãozinha? Então é normal isso acontecer. Então quando isso acontece, como é que o banco vai devolver o dinheiro pro outro cara? Então existe aquela coisa chamada inadimplência, por isso que ele vai calcular. Agora, imagina se essa inadimplência fosse muito grande. Nenhum dos clientes pagasse. E o banco não tem o bom, o justo para pagar pelos pecadores. Lembra que eu falei para vocês? O número de justo é muito pequeno em relação aos pecadores. Então eu não consigo achar dinheiro de outro lugar para poder bancar essa perda que eu tô tendo. Aí o que eu falo pro cara? Puta, cara, não dá para devolver o teu dinheiro. E todos os meus aplicadores aqui, não importa em qual aplicação que ele colocou o dinheiro, não vão receber. Porque esse banco está passando por um processo de, olha só que legal, falta de
liquidez. Olha que legal. Ele está passando por um processo que a gente chama de liquidação extrajudicial. Agora eu estou usando esse termo liquidez, liquidação, para representar uma outra coisa. Não é disponibilidade do dinheiro, é dizer que o cara vai quebrar. Isso vai ser usado lá quando a gente falar nas atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Quando a gente falar assim, ó, zelar pela liquidez e solvência da economia. O que quer dizer isso? Cuidar, zelar, zelador é o cara que cuida, da liquidez. Essa liquidez quer dizer exatamente isso, é que os bancos não quebrem, é essa a ideia, solvência, para que você continue pagando e honrando suas obrigações. É uma das funções do sistema financeiro cuidar para que isso aconteça. E quais são os mecanismos que ele faz para cuidar que isso aconteça? Um dos mecanismos que ele faz para cuidar é o compulsório que nós falamos lá. Lembra do compulsório? Ele controla, fala assim, ó, banco, tu não pode emprestar tudo. Uma parte tem que ficar comigo. Ele vai controlando um pouco o que o cara empresta. Regra, legislação, e tem esse mecanismo que é um dos principais, que é o seguinte. Quando o banco não dá o dinheiro para o cliente, não devolve o dinheiro para o cliente, a gente diz que esse cliente aqui vai perder dinheiro devido a uma coisa chamada risco de crédito. O que é o risco de crédito? É quando você faz uma aplicação em algum lugar e esse cara some com o teu dinheiro. Tipo, Telex Free, entendeu? Você fala, aplicou e o cara não devolveu o teu dinheiro. Isso quer dizer que você tomou um cano, você tomou um calote, é risco de crédito. Então, quando eu coloco o dinheiro no banco, existe um risco de crédito. Se eu coloquei, por exemplo, meu dinheiro, ao invés de estar no banco da Caixa, ao invés de estar no Bradesco, no Itaú, Banrisul, Santander, eu coloquei meu dinheiro no Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, Banco BVA. Tudo são bancos que quebraram. São bancos que o cara tomou um calote, o que nós chamamos de risco de crédito. Quando isso acontece, esse investidor não necessariamente vai perder 100% do seu dinheiro. Por quê? Toda vez que ele deposita aqui, que ele faz um depósito, não importa se é depósito à vista, não importa se é no CDB ou não importa se é na poupança. Em qualquer um desses 3 lugares que ele depositar, um percentualzinho desse depósito aqui vai parar em um lugar chamado Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, como o nome já fala, fundo que vai garantir o crédito, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Como assim, professor? Primeiro, isso aqui é os próprios bancos que fazem, é um mecanismo de defesa deles. Que eles falam o seguinte, olha só, de tudo que a gente capta, a gente pega um percentualzinho pititico e coloca nesse fundo aqui. Para que serve esse fundo? Ele serve para garantir problemas no crédito. Quando o pessoal que tinha dinheiro no Cruzeiro do Sul, o banco quebrou, aqueles investidores recuperaram parte do dinheiro aplicado ou até tudo, depende do quanto o cara tem aplicado. Hoje, o quanto o FGC cobre, tá? O FGC cobre até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, por conglomerado financeiro. Esse é o valor limite. Esse é o limite hoje. Isso mudou, se eu não me engano, no dia 23 de maio desse ano. Isso aqui é uma alteração recente. Antes era 20 mil, depois foi para 60 mil, depois foi para 70 mil e agora, dia 23 de maio, mudou para 250 mil. Esse é o valor que recebo. Então, presta atenção. Se você aplicar, tá? Aplicou no banco lá e esse banco vir a quebrar, você pode receber até 250 mil. Porque esse é o teto. Não quer dizer que todo mundo recebe 250 mil. Senão o cara vai lá botar 2 pila em cada banco e vai quebrar banco. Quebra banco aí, porque se quebrar eu vou ganhar 250 mil, né? Então vou botar nesse banco pequeno tudo 2 pila. Não. Se você tem 2 pila no banco, o banco quebra, você recebe 2 pila. Agora, se você tem 1 milhão, quanto você recebe? 250 mil. Não vai receber mais que 250 mil reais. Ok? Nesse caso aqui, eu vou falar do FGC, mas se a gente olhar no edital, o edital não cobre FGC. O FGC não está dentro do nosso edital. Porque o edital do Banco do Brasil, ele exige FGC, porque tem lá sistemas de garantia do Sistema Financeiro Nacional. Aí vem FGC, hipoteca, aval, alienação fiduciária, tudo isso é penhor, é cobrado dentro do edital do Banco do Brasil. Se a gente pegar lá
o edital que está lá na página, bem no início da apostila lá, onde nós temos o edital lá, página, não tem página, né? Essa primeira página ali, bem no início da apostila lá, ele coloca lá, abertura e movimentação de conta corrente, documentos básicos. Pessoa física ou jurídica, cheques, documentos básicos, vou falar quando a gente falar em cheques, tá? Cheques, sistema de pagamentos brasileiro, não é o sistema de garantia. Esse aqui é Selic, CETIP, CBLC, antiga CBLC, CIP, outros caras. Sistema financeiro nacional, noções de economia, mercado financeiro, mercado primário e secundário e produtos bancários. Notem que garantias, que é um assunto dado na Caixa Econômica, não do Banco do Brasil, não está dentro da Caixa Econômica Federal. Então não tem aval, não tem fiança e, consequentemente, também não tem o FGC. Agora, professor, se não tem, por que tu tá dando? Primeiro, eu ganho por hora, para encher linguiça, dá um tempo, né? E ganhar um pouco mais, já que a hora já não é tão bem paga assim, então eu já tento ganhar mais horas aqui. Ok? Claro que não. Obviamente, assim, ó, ele colocou produtos e serviços bancários, sim ou não? Então, o CDB, a poupança, por exemplo, é um assunto que está dentro do edital. Produtos e serviços bancários. Então, tudo da poupança é importante. Então, ele pode vir perguntar assim, ó, se a poupança está ou não coberta pelo FGC. Porque a pergunta é sobre a poupança, apesar dele citar o FGC na resposta. Vocês entendem isso? Agora, ele não pode perguntar assim, ó, o FGC é uma entidade privada, pública, com fins lucrativos, sem fins lucrativos? Ele não pode perguntar isso sobre o FGC, alguma coisa relacionada ao FGC, porque ele não consta no edital. Agora, um produto e fazer a ligação dele com o FGC pode. Então, eu posso botar, o cara aplicou no CDB e o quanto que ele vai recuperar se o CDB quebrar. Então, na verdade, está relacionado ao FGC, tá, mas você não vai conseguir anular tanto essa questão, apesar de não estar citado lá. Mas nós não vamos ver tão a fundo o FGC. Então, primeiro, coisa importante, limite, 250 mil. Segunda coisa importante, o que esses caras estão todos cobertos? Estão todos cobertos. Onde é o primeiro pega da prova? O primeiro pega da prova está no seguinte, presta atenção. Está no que não está coberto, tá? Não está coberto. Que é o depósito judicial que eu falei para vocês. Então, olhem só que legal, presta atenção. Quando o teu dinheiro está na conta corrente, se esse banco vir a quebrar, vai receber 250 mil. Se o juiz mandou bloquear o dinheiro da tua conta e botar em depósito judicial e esse banco quebra, o saldo que está em depósito judicial não está coberto pelo FGC. Não está coberto pelo FGC. Segunda coisa importante que não está coberto pelo FGC, nenhum tipo de valor mobiliário. Nós vamos ver isso lá na frente quando a gente falar em mercado de capitais. Mas para se ter uma ideia, o que é valor mobiliário? Ações, debêntures, fundos de investimento. Nenhum desses caras estão cobertos pelo fundo garantidor de crédito. Tudo bem? Então isso também é muito importante. Os peguinhas que pode ser usado em fundo garantidor de crédito, tá? Peguinhas que pode ser usado. Hã? Consórcio. Não, consórcio não é uma aplicação, é um outro produto, é um a mais do banco. Não tem nada a ver aqui, não está coberto pelo FGC também não. Não, você não faz uma aplicação. O que o banco faz com o dinheiro do consórcio? Sempre pensa assim, ó, presta atenção, nós estamos falando de operações passivas, sim ou não? O que são operações passivas? Dinheiro que o banco capta e o que o banco faz com esse dinheiro? Empresta. Quando você compra um consórcio, o que o banco faz com esse dinheiro? Ele empresta esse dinheiro? Não. Como é que funciona o consórcio? A galera paga, alguém é contemplado e eu pego esse dinheiro e pago para alguém contemplado pegar o carro dele. Sim ou não? Por exemplo, um consórcio de carro, é ou não é? Então é uma troca. Eu estou prestando serviço, o que eu estou fazendo. Assim como o fundo de investimento é uma prestação de serviço, assim como o seguro, assim como capitalização, nada disso é lastro para poder emprestar. Lastro para poder emprestar dentro do banco, além disso, é um papel chamado letra financeira, que eu não comento porque é muito recente, a galera não usa muito e nunca caiu em concurso, por isso que eu não comento. Mas ele é importante talvez aqui, ó, porque tem a confusão das letras cobertas e não tá coberta, que é assim, ó, letra pode estar coberta como pode não estar coberta, não tá coberta, que é assim, ó, se ele falar em letra de câmbio, letra imobiliária, letra hipotecária, tudo aqui está coberto. LCI, tá tudo coberto. É aí que eu vou chegar.
Agora, se ele falar em letra financeira, ou letra financeira do Tesouro, ou letra do Tesouro Nacional, não está coberto. Então presta atenção, ó. Se vir Tesouro, é coisa do governo federal. Não está coberto. Hã? É, isso, não está coberto. E financeira, a letra financeira não está coberta. Esse é um papel do banco que não está coberto. Onde está a grande novidade? Presta atenção. Até essa alteração na lei lá, a LCI estava coberta e a LCA não estava coberta. Com essa alteração que foi para 250 mil, que aconteceu no dia 23, se eu não me engano, de maio de 2013, outra alteração que fez foi a inclusão da LCA, tá? Então eu vou chamar a atenção desse cara aqui por ser uma novidade da legislação também. O que é a LCA? Letra de crédito do agronegócio. Então presta atenção. A letra de crédito, para quando o dinheiro vai para mercado imobiliário, já estava coberta. Mas existia esse papel que era quando o dinheiro vai para o mato, agronegócio, que não estava coberto. E isso foi incluso recentemente, assim como alterou para 250 mil na mesma lei. A mesma resolução do CMN, que altera para 250 mil e eleva o teto, inclui a LCA entre os títulos cobertos pela garantia da FGC. Então é isso que eu vou citar aqui, que é bem importante. Todos esses caras que já estavam cobertos, essa passa a ser a grande diferença, que é a inclusão da LCA dentro desses títulos cobertos. Tudo bem? Ok? Agora, bem basicão no FGC, como eu disse, ele não está no edital, tem que saber que ele existe, tem que saber como ele funciona. Preste atenção no detalhe aqui, ó, uma exceção, tá? Exceçãozinha aqui importante, ó. Caderneta de poupança. Se eu perguntar o quanto que o FGC cobre a caderneta de poupança? 250 mil. Agora, preste atenção, se essa poupança for a poupança da Caixa Econômica Federal, além de contar com garantia do FGC, ela também conta, então a poupança da CEF está 100% coberta ou 100% garantida pela União, ou seja, pelo governo federal. Tudo bem? Por isso que a poupança, vocês quando trabalharem na Caixa, a Caixa vai treinar vocês para falar o seguinte para os clientes: a nossa poupança é a única que é 100% coberta. Essa é a frase. Não é que o FGC vai ser mais querido para a Caixa, já que o FGC é uma entidade privada, pertence a eles mesmos, a regra é a mesma para todos. O que acontece não é o FGC, é o governo federal que fala: se der merda na Caixa, eu pago. O que no fundo eu sempre digo é um blá blá blá, porque a Caixa é 100% pública, ou seja, toda ela é do governo federal. Se a Caixa quebrar, adivinha quem se fudeu também? O governo federal, que era o cara que teria que te pagar. Tudo bem? Então, na verdade, nunca vai, mas para vendas é muito legal, né? Realmente é verdade. Você fala, se você botar na poupança do Bradesco, se você perder, no máximo 250 mil. Na da Caixa pode ter 5 milhões que você vai recuperar os 5 milhões. Óbvio que é porque, na verdade, a Caixa nunca vai quebrar, né? É do governo federal, a não sei que o governo federal quebre, mas se ela quebrar, teoricamente, o governo federal vai dar isso. Também está na lei que Dom Pedro II escreve. Quando ele fala, ele cria poupança, né? A poupança cria. Aí ele fala o independência ou morte mais uma vez, e ele fala assim, ó, os depósitos em poupança estão 100% cobertos pela União. Nem se existia FGC naquela época. Tudo bem? Tranquilos? O FGC é esse valor único para todas essas coisas. Tem exceções, FGC? Tem uma coisa chamada DPGE que está coberto até 20 milhões. Mas a exceção da exceção, como eu disse, não está no edital, a gente não vai para esse foco. Vamos ao que está no edital e cobrir isso. Sai o edital, ele citar FGC, a gente vai ver ele um pouquinho mais a fundo se ele tiver citado no edital. Garantias, se não tiver garantias no edital, esse é o que nós precisamos e até mais do que nós precisamos para a prova. Tudo bem? Perguntas? Perguntas, crianças? Ninguém pergunta, né? Quando tá na hora de dar fome, né? Ninguém pergunta. Eu vou tirar essa foto aqui, então. Foram umas 4 fotos, eu acho, hoje. Vão estar todas postadas já lá no fórum, então, tá? Pessoal, o Wellington tem que dar um salve final. Deixa eu tirar essa foto aqui, já vou dar o salve final aqui. Pera aí. Oi. O governo federal tem que matar todo mundo de fome com esses impostos aí, ó. Mas... Quem quebra primeiro é nós, depois, né? E o calote? Ô Wellington, salves aí, Wellington. Falta mais 7 aqui.
Nelson de Giraú, Pernambuco. Jéssica Piccoli de Leme, São Paulo, interior de São Paulo. Jorge Alain em Esperantinópolis do Maranhão. Quando assisto às aulas do professor Edgar, a minha alguém passa olhando e pergunta: meu filho, deve ser minha mãe, quem é esse homem que fica gritando aí no seu computador? Um beijo pra mamãe também, Jorge. Fernando Fujiyama de Blumenau, Santa Catarina, cidade do Oktoberfest. Manda um beijo pra filha dele de 9 anos. Beijo pra filhinha. Quando o Sou for visitar o Oktoberfest, tomar um chopp, passa lá. Cantinho pra dormir de ressaca. Juliana Benfica, Juliana, que é nossa aluna em vários cursos de Capão da Canoa. Salve pra ti especial, Ju. Laura Cruz, Aurinete Trindade, Neide, todas elas de Currais Novo, Rio Grande do Norte. Saudade também, Rio Grande do Norte. Salve, até a próxima aula. Beijo.